lamentável que sofremos esse final de semana. Eu comecei a fazer política em 2017, assumi o mandato de Câmara de Vereadores, sempre fiz política de forma esclarecida, no campo das ideias, nunca fui violento com ninguém, apesar de ser muito firme com as minhas palavras, com a minha posição, porque político tem que ter posição, não pode ter meio termo. E eu fiz isso o tempo inteiro. Com muita coragem e entendendo que não tinha mais condições de ser vereador, assumi uma pré-candidatura em janeiro, sustentei e sustento até o dia de hoje, por acreditar que Berimbau precisa respirar um tempo novo. Vivemos projetos políticos aqui na cidade por mais de 30 anos, que saíram de um lugar só e que fracassaram, colapsaram quando faltam os argumentos para se fazer política. E aí temos a infelicidade de viver o que eu vivi esse final de semana, os 2 episódios que vivi nessa campanha, os comentários que ocorreram durante o processo, e eu vi e percebi todos. Eu vi, Edson Pocão, nos grupos de WhatsApp, a conversa da vaselina, por exemplo. Nada, absolutamente nada, passou despercebido nas eleições. Mas eu sempre, de forma muito respeitosa, consciente de quem eu sou. Eu sou um cara que desde sempre eu assumo a minha vida, é muito libertador, ser livre, viver de forma livre, de dizer o que pensa, de ser quem é de verdade. E eu tenho feito isso durante toda a minha vida. No sábado, na sexta-feira, eu trabalhei na vila até 10h40 da noite, visitando as pessoas. Aí fui acordado às 2h50 da manhã com aquele triste ocorrido que está lá, para quem quiser ver no comitê. E queimaram, vereadora Flávia, todo o nosso material impresso de campanha que estava lá dentro. Foi queimado. Isso não diminui a minha luta. Sábado de manhã realmente não tive condição de fazer nada, mas à tarde eu fui por Bessa, cumpri os meus compromissos por Bessa, com o meu candidato a vereador Maílson por Bessa, saí de lá mais de 10 da noite. Domingo também eu fui cumprir os meus compromissos. Segunda eu cumpri os meus compromissos. Ontem até às 10 da noite eu também trabalhei e cumpri os meus compromissos. E digo a vocês que nós defendemos um projeto que para Berimbau no momento é o mais viável. Se a gente for julgar capacidade técnica de candidatos a prefeito de Berimbau, todos vão entender que Didi reúne as melhores condições de se fazer política e de se fazer gestão em Berimbau. Infelizmente, os meios que a política de Berimbau encontrou para afirmar o seu poder, para usar a máquina pública, para camuflar a vida das pessoas, as decisões, confundir as necessidades, infelizmente levam a política para um outro lugar, mas a gente segue aqui fazendo o nosso enfrentamento político, como tem que ser feito, enfrentando, Fairoso, todas as lutas, absolutamente todas, do passado, lá de trás, quando eu precisei começar a viver. E serei homem o suficiente para continuar enfrentando tudo, sendo político, não sendo político, sendo pessoa boa do bem, como sempre fui com todos que me conhecem, que não me conhecem, que precisaram de mim durante todos esses anos e que continuarão podendo contar com o Didi em qualquer circunstância, ganhando, perdendo, sendo ou não sendo político. A gente fez aqui um mandato combativo, claro, com relação às defesas do direito da população. Eu sempre fui muito intransigente quando eu vim aqui defender direito básico de saúde, de habitação, de assistência social, como tem que ser feito de verdade. A população tem conhecimento de quem é que na política. Eu nunca brinquei de ser político. Eu sempre fiz a coisa da forma mais correta possível dentro da política, mesmo sabendo que ela não é perfeita. E aqui nós combatemos escândalos absurdos. E o maior deles, da história de Berimbau, e que infelizmente essa casa faz parte, é a reforma do Hospital ACM. O dinheiro que desfez é o asfalto do Altizeiro, do Tabuleiro do Picado, que desapareceu. Dinheiro de obra pública paga de forma antecipada. E aí eu pergunto ao cidadão cojacuipense, qual o compromisso que essas pessoas têm com Berimbau? A gente enfrenta, vereador Wilson, um projeto político com coragem, a minha coragem, que me trouxe até aqui.
E eu sou julgado o tempo inteiro. No início, eu ouvi as conversas de que a minha candidatura era R$1 milhão. E eu continuo bancando a minha campanha. O senhor é meu amigo particular, apesar de não estar no meu palanque, mas Vossa Excelência conhece muito bem a minha vida e sabe as lutas que eu tenho enfrentado. E eu tenho pago tudo o que eu tenho vivido nas ruas. Quem paga sou eu. Vossa Excelência sabe muito bem o que eu estou dizendo. Agora, diz que minha campanha é de A, era da ex-prefeita Tânia, é da prefeita Tânia, era da ex-prefeita Normélia, e eu já falei nos meus discursos onde eu saio fazendo política, que se eu quisesse fazer política com Tânia, eu estaria no palanque de Tânia. Se eu quisesse fazer política com Normélia, eu estaria no palanque de Normélia. E não tenho candidatura para vender a ninguém. A minha candidatura representa sonhos de pessoas que confiam em mim, de verdade. Isso é resultado, Edmário, plantado de trabalho bem plantado, de coisas bem feitas, de seriedade, de compromisso, disso tudo. E isso não tem dinheiro no mundo que paga. Quando a gente fala de projetos e pessoas que fazem política, consistem. Os escândalos da prefeita atual Tânia de sua gestão, com precatório, de professor que foi diluído, né? Soube que ontem deu um cala-boca aí a categoria, mas que foi diluído e que desrespeitou o servidor público, o contratado que está sem receber salário, a limpeza pública, a iluminação pública, essas obras que tem acontecido na cidade, o rombo de mais de 60 milhões, vereador Nilson lhe corrigindo, são mais de 60 milhões de reais hoje, o rombo são 23 milhões de reais do INSS. Do outro lado, a candidata também, ex-prefeita Normélia, que não sou inimigo, mas que não mora em Berimbau, vem aqui no tempo da eleição buscar o voto, e Berimbau sabe disso que eu estou falando, que responde a processos judiciais, que tem uma série de problemas também dentro da justiça, que responde, que vai responder, será responsabilizada por tudo, como todos serão, como os vereadores também que faltaram, também serão responsabilizados, como eu estou à disposição também para responder por quaisquer erros que eu venha cometer na vida pública. O que eu quero dizer a vocês, que eu tenho um projeto que é meu, é de Berimbau, das pessoas que confiam em mim, que eu não vou me diminuir a luta por nenhum ataque, nenhum tipo de ataque. Eu vou deixar de trabalhar, eu vou para as ruas, vou defender o meu projeto até às 17 horas do dia 6 de outubro, dizendo qual o melhor caminho para Berimbau. Eu quero que as pessoas façam uma reflexão de futuro com relação ao que nós queremos para a nossa cidade, para as próximas gerações, para os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes. Qual é a sociedade que nós precisamos cuidar para o amanhã? A reflexão do voto de domingo é sobre isso. E eu digo a vocês que eu estou à disposição, eu agradeço as pessoas que escolheram fazer política comigo, que está no meu grupo, compor comigo essa frente de luta. Os nossos dias nas ruas de Berimbau, subindo e descendo, tem sido de muita luta, e eu digo a vocês que isso não é em vão e isso nunca será esquecido. Eu sou conhecido por saber ser grato, e as pessoas que escolheram estar comigo no sol, na chuva, no frio, elas não serão esquecidas. Lutaremos juntos por uma sociedade melhor, em qualquer circunstância. Em janeiro eu posso ser prefeito de Berimbau, porque eu estou concorrendo à eleição, e Deus sabe de todas as coisas e faz o que Ele quer na hora que quer. Posso também ser um cidadão, Oséias, comum, mas um homem esclarecido, e eu tenho certeza que deixo um legado importante de vida pública. As pessoas que dizem que sentirão saudades de Didi vereador na Câmara, imaginem Didi prefeito de Berimbau, corram por isso, trabalhem para que isso aconteça, porque a minha parte eu farei. Agradeço aos senhores pela atenção, desejo um excelente trabalho e até a próxima semana.